Podcast Tricolor, falando de São Paulo Futebol Clube. Salve, salve, galera. Infelizmente a semana não começou bem pro São Paulo, né? O São Paulo foi derrotado no clássico majestoso no Morumbi. O Corinthians quebrou um tabu de 11 jogos, 11 clássicos aí desde 2017, na semifinal do Campeonato Paulista, quando o técnico ainda era o Rogério Ceni. Na primeira passagem dele, o São Paulo perdeu por 2-0 na semifinal do Paulista. Depois, no Morumbi, o São Paulo não perdeu mais. Foram 11 jogos, 7 vitórias e 3 empates, se não me engano, 4 empates. 7 vitórias e 4 empates, então, e o São Paulo conseguiu, principalmente o ano passado, ter muita superioridade nos jogos contra o Corinthians, né? Então, e esse ano era um jogo importante também, apesar, né, do Campeonato Paulista na primeira fase não ter muita relevância o resultado, porque provavelmente o São Paulo vai se classificar em primeiro lugar no seu grupo. Vale mais pela questão da classificação final para poder decidir em casa, porque sendo derrotado pelo Corinthians no Morumbi, as chances do Corinthians acabar na classificação final na frente do São Paulo na classificação final são boas, e no eventual semifinal ou final o Corinthians teria vantagem. Além disso, o jogo vale pelo clássico, logicamente, né? E o que o torcedor fica mais sentido, a gente fica mais sentido aqui. O torcedor São Paulino mais uma vez compra a ideia, né? O São Paulo vem batendo recordes aí. O ano passado o torcedor São Paulino bateu o recorde de público no estádio do Morumbi, né? O recorde de públicos, né? Média acima de 30 mil em praticamente todos os jogos do São Paulo, e o torcedor realmente tem conduzido, né, esse time do São Paulo. Infelizmente o São Paulo não corresponde, né? O São Paulo não dá esse retorno quando o torcedor realmente compra a ideia, que foi o que aconteceu ontem, né? Infelizmente 55 mil pessoas no Morumbi lotado, Morumbi lindíssimo, né? Tinha pouquíssimo espaço ali, que poderia, né, ser um espaço talvez cedido até torcedores do Corinthians, se não tivesse essa questão de segurança pública em São Paulo para clássico com torcida única, que é uma coisa que a gente torce também para que mude, né, que o Estado consiga dar essa condição, através da segurança pública, de você ter a possibilidade de ir nos clássicos na casa do adversário também, para ter o estádio com duas torcidas, não dividido, como era nos anos 80, né, que ia praticamente 50 mil para cada torcida, mas pelo menos poder ter a participação dos torcedores do São Paulo nos jogos do Corinthians em Itaquera e vice-versa, do Palmeiras no Allianz Parque, o torcedor do São Paulo poder ir, o torcedor do Palmeiras poder vir no Morumbi. Mas esse é um assunto também, um assunto polêmico, né, que não vem ao caso agora, né, mas esperamos que no futuro possa ter torcida rival também no estádio, nos jogos de clássico, né. E nesse jogo particularmente, eu vou tentar fazer uma análise de cabeça mais fria, né, do pós-jogo. Até no pós-jogo ali eu acabei nem falando nada, nem vendo muita coisa, porque foi um jogo bem, né, ruim para o torcedor São Paulino, porque a expectativa de um bom resultado, o São Paulo jogou contra a Portuguesa, ganhou de 4-1, jogou bem, convenceu, né, e a expectativa era a continuidade da evolução desse time do São Paulo, que é um time em formação, com várias novas caras, ali, jogadores que não estavam no ano passado, estão no time titular do São Paulo agora, e infelizmente essa evolução ela deu uma brecada, né? O São Paulo fez um primeiro tempo muito ruim, né? O Corinthians ele veio com uma proposta que praticamente todos os times vêm pro Morumbi, seja time grande ou time pequeno, de dar a bola pro São Paulo e jogar no erro do São Paulo. O Corinthians veio armado para isso, e se a gente analisar time por time, por exemplo, os setores do campo, aonde o São Paulo peca, foram os setores que o Corinthians se aproveitou. O São Paulo é um time que hoje tem fragilidade, vai ser um calcanhar de Aquiles do time do São Paulo, a não ser que o São Paulo resolva essa questão, né? As laterais, por exemplo, lateral direito, o São Paulo tem hoje o Rafinha, o Igor Vinícius e o Moreira e o Orejuela. Tem 4 jogadores, 3 estão lesionados, o único jogador da posição mesmo ali era o Orejuela para jogar, e o Orejuela tem tido muito problema nos últimos anos, ele é um jogador muito irregular, né? Ontem foi vaiado, duramente vaiado, tinha feito um bom jogo contra o Palmeiras quando o Rafinha saiu lesionado, e uma boa sequência de jogo, até jogou bem contra a Portuguesa, mas ontem acabou se complicando em falhas de posicionamento nos gols do Corinthians, porque se a gente analisar o jogo em si, o Corinthians não teve mais do que 2 chances claras de gol e fez os 2 gols, né? O Rafael não foi exigido, o Corinthians não teve momentos de pressão sobre o São Paulo, não teve muitos escanteios, inclusive bolas paradas quase não teve faltas laterais. O São Paulo teve a posse da bola, o controle do jogo, mas não soube aproveitar. Se a gente analisar chances claras, o São Paulo teve algumas chances de gol. O São Paulo teve uma cabeçada do Arboleda que passou perto, o São Paulo teve chute do Luciano, até quando tava 2-1, que passou muito perto. O São Paulo poderia ter empatado o jogo. Talvez o resultado de empate nas circunstâncias do jogo do segundo tempo seria o resultado mais justo, mas o futebol é um jogo de bola dentro do gol, né? Quem bota a bola dentro do gol ganha o jogo, não importa se jogou bem, se jogou mal, o que vale é a bola dentro do gol, e é isso que pesa pro torcedor. O Corinthians botou 2 bolas dentro do gol do São Paulo, e o São Paulo não conseguiu colocar mais do que uma bola dentro do gol do Corinthians. O Cássio, mais uma vez, fez defesas importantes. O Cássio, que é um jogador da equipe rival que sempre se sobressai nos clássicos, né? Um goleiro que garante para eles, é um calcanhar daqueles. Ontem, mais uma vez, fez boas defesas, né? O lance do Nestor, que ele entrou no primeiro tempo, ele tinha todo o canto esquerdo para chutar e ele acabou finalizando mal. O São Paulo peca
nessas questões, no último lance, no último momento da finalização. Eu não vou aqui analisar jogador por jogador, como eu vejo muitos perfis aí, muitos canais aí da mídia alternativa do São Paulo, principalmente o Barolo, né, esses canais aí mais grandes, que analisam e dão notas para os jogadores. Eu acho que eu sou professor, eu tô como professor, eu vejo que a nota é uma questão subjetiva, né? É melhor para avaliação você avaliar o desempenho coletivo do que avaliar o desempenho individual. No desempenho coletivo, o São Paulo falhou, porque como eu estava dizendo, o Corinthians tem alguns setores do campo que o time do Corinthians é melhor que o time do São Paulo. Por exemplo, o Corinthians tem dois laterais que são muito experientes, o Fagner e o Fábio na lateral esquerda. O Fábio Santos, que foi formado, inclusive, na base do São Paulo, né? Tá se aposentando praticamente, mas é um lateral experiente que, pra função defensiva ali, ele funciona muito bem. E o Fagner, tanto na função defensiva como na função ofensiva, é um jogador que se destaca. Então, os laterais do Corinthians são infinitamente melhores que os laterais do São Paulo, né? Porque, como eu tava dizendo, o São Paulo, com a possibilidade de escalar apenas o Orejuela, sofreu um pouco, porque o São Paulo, mesmo que o Igor Vinícius consiga ter muito destaque, e o São Paulo peca, porque o Igor Vinícius é um jogador que ele é limitado, é um jogador que se esforça, é um jogador que, né, se entrega pro jogo, mas tecnicamente ele é limitado, ele deixa muito a desejar em questões de cruzamentos, bola parada, né, questões de que um lateral mais completo colabora mais, né? E também defensivamente ele não é um primor. O Rafinha, que seria o jogador mais experiente, por ser titular do São Paulo hoje, que é mais completo, na minha opinião, que o Igor Vinícius, é um jogador que não tem condições de jogar todos os jogos, né? Um jogador que já está apostado no campo de uma forma mais defensiva, justamente pelo desgaste físico, né? Um jogador que não tem mais condição física para fazer a função da beirada do campo, ali da lateral do campo, que é o vai e vem, né? É o atacar e o defender, nas duas fases do jogo. Com a bola você vira um jogador de ataque, e sem a bola você vira um jogador defensivo, que é basicamente a posição lateral, ele é um jogador defensor. O lateral ele tem características de atacar, né, para se tornar um ala, um jogador de ataque, um time que tá com a bola. Mas na fase defensiva, ele faz parte do quarteto defensor, né? Aonde o Corinthians leva vantagem. O quarteto defensor do Corinthians tem o Fagner, Gil, Balbuena, dois zagueiros muito experientes, e o Fábio Santos na lateral esquerda. Do São Paulo era o Orejuela, que foi péssimo na lateral direita, participou negativamente dos dois lances de gols do Corinthians, foi muito vaiado pela torcida. O Arboleda e o Alan Franco são dois ótimos zagueiros, mas precisam de entrosamento. O Alan Franco chegou semana retrasada no time do São Paulo, não dá pra pôr culpa no zagueiro. Falhou também no posicionamento, na cobertura, no lance do segundo gol do Corinthians, mas não dá pra culpar o zagueiro hoje que tá se entrosando, a falta de entrosamento. E, na minha opinião, o jogador mais fraco do elenco do São Paulo hoje é o Wellington, o lateral esquerdo, que o São Paulo optou por ficar na saída do Reinaldo. Eu sei que tem muito torcedor que não gostava do Reinaldo, também não gostava de algumas coisas, mas ontem eu senti falta do Reinaldo. Acho que se o Reinaldo tivesse no jogo ontem, ele poderia ter ajudado e colaborado bastante, pelo menos do meio pra frente, pro lado esquerdo do São Paulo ser um pouco mais efetivo, porque o lado esquerdo com o Wellington tava muito ruim. O Wellington errou praticamente todos os lances de ataque do São Paulo, a jogada caía pro lado esquerdo, o Wellington errava cruzamentos totalmente fora da possibilidade do Caleri ou algum outro jogador cabecear ou pegar um cruzamento, né? Então, o lado esquerdo de São Paulo, pra mim, é o calcanhar daqueles. O Wellington fraco, né? O Caio Paulista chegou pra ser utilizado como lateral, mas é um jogador que não é da posição, então o São Paulo precisa, sim, buscar um lateral esquerdo. Até o Caio acabou entrando no lado direito, na substituição, no segundo tempo ali, deu uma melhorada na dinâmica do São Paulo, né? Mas o São Paulo peca nesse sentido aí. O quarteto defensor do São Paulo, por exemplo, é Arboleda, Alan Franco desentrosados e o Wellington fazendo péssimo jogo, complica, fica difícil pro São Paulo, né? E o Corinthians, num terço do campo, ali no Corinthians tinha 3 jogadores que, pra mim, fizeram a diferença no time do Corinthians, que é o Renato Augusto, o Yuri Alberto e o Roger Guedes. O Roger Guedes, em cima do Orejuela ali, no lado esquerdo do ataque do Corinthians, deitou e rolou, né? Então, os 2 lances de gols do Corinthians, jogadas individuais do Roger Guedes, né? Cruzando da linha de fundo pra dentro da área e pegando o jogador que vem de trás. Esse jogador que vem de trás, o que foi o diferencial, pra mim foi o melhor jogador da partida, não por só fazer os 2 gols, mas pela dinâmica que ele deu no meio campo do Corinthians, foi o Adson, né, que estaria ali para jogar com um terceiro atacante, um jogador liberado, e acabou fazendo os 2 gols nas 2 únicas chances claras que o Corinthians criou de gols, na minha opinião, no jogo. E, como eu disse antes, né, o futebol é um jogo que não tem justiça ou injustiça, vale quem bota a bola pra dentro. O Corinthians botou 2 vezes, o São Paulo botou 1, né, teve outras chances e errou, foi bola pra fora, o goleiro defendeu, né. O Corinthians não teve, eu não consigo lembrar, se vocês aí nos comentários lembrarem, podem comentar e me dizer uma terceira chance clara de gol que o Corinthians teve para fazer gol no São Paulo. Então, a estratégia do Corinthians foi dar a bola pro São Paulo e jogar no erro do São Paulo, posicionado num contra-ataque com o Yuri Alberto, o Roger Guedes, né, Yuri Alberto como referência, e o Adson, e foi onde o Corinthians fez a diferença. 3 jogadores contra o quarteto fraco do São Paulo, defensivo, porque os 2 zagueiros são muito bons, mas expostos pelos lados com as laterais abertas, fica difícil fazer cobertura. E o meio-campo do São Paulo também é um meio-campo que busca um entrosamento maior, né? Porque jogou o Mendes, que é um jogador que
Fez uma ótima jogada num chute lá, que ó, poderia ter sido um empate do São Paulo, uma bola na trave, que é um pecado uma bola daquela bater na trave, mas quando as coisas não dão certo, né, a bola bate na trave, a bola vai pra fora, e a bola do adversário, a única que vai no gol. Então, futebol é isso, né? O Abel Ferreira, isso é futebol. Né? Então, infelizmente, o São Paulo deu errado, né? E a escalação do Rogério, né, questionada pelo torcedor por ele deixar o Galopo fora, né, o Galopo que vinha sendo protagonista nos últimos jogos, mas a questão do Galopo, pra mim, não tem saída, né? Ou você relaciona o jogador pra pelo menos ficar no banco de reserva, coloca um zagueiro, por exemplo, o Beraldo, na fogueira, seria muito ruim pro Beraldo, né? Por exemplo, colocar Beraldo e Arboleda na zaga e deixar o Alan Franco fora, porque alguém tem que ficar fora, ou, se não, improvisar o lateral direito. Aí o São Paulo ia improvisar quem, né? Não tinha opção de improvisar o lateral direito para deixar, por exemplo, o Orejuela fora. 2 jogadores estrangeiros têm que ficar fora da relação. Isso aí é matemática, não tem o que fazer. Então, acabou ficando o Neves, que tá aproveitando esse período para apurar a parte física. Espero que o Neves, quando tenha a oportunidade de ser relacionado, faça bons jogos e aproveita as oportunidades, porque enquanto persistir essa regra do São Paulo poder atuar apenas com 5 jogadores, que é um erro de gestão, porque não tem como você ter 3 jogadores, agora 2, né, com a baixa do Ferrarese, mas você ter 2 jogadores estrangeiros que você não pode utilizar por causa do número de estrangeiros, né? Então, ele não ia deixar o Caleri fora de um jogo clássico contra o Corinthians. Então, essa questão dos estrangeiros é uma questão que, pra mim, é erro de gestão, né? E o Rogério, nesse sentido, ele não tem culpa. Ele tem que escolher alguém pra jogar. Precisava dos zagueiros, né? 2 zagueiros. Quis colocar o Mendes no meio campo, que pra mim foi um dos melhores do São Paulo no jogo. 3, né? Então, mais o Orejuela na lateral direita, que é a única opção da lateral direita do ofício. 4 e o Caleri 5. Então, não tem como. Neves e Galopo, obrigatoriamente, ficariam fora do jogo, né? Então, e o jogo em si, né, como eu falei, o Corinthians jogou na estratégia dos contra-ataques, se utilizando dos pontos fracos do São Paulo pelas laterais, as chances que teve aproveitou. Renato Augusto, pra mim, foi uma falha, né, que o São Paulo teve, deixar o Renato Augusto com liberdade pra fazer jogar o Roger Guedes, pra fazer jogar o Yuri Alberto, né, porque nos contra-ataques o passe era certeiro, né, teve um lance da bola na linha de fundo ali, que o Renato Augusto passou, que até poderia ter dado impedimento no lance do primeiro gol do Corinthians, mas o Wellington Rato demorou um pouquinho pra sair, tava na mesma linha do jogador que fez o gol. Né, porque mas a bola que o Renato Augusto passou pro Fagner fazer o cruzamento no primeiro gol, milimétrica, uma bola milimétrica, né? Então, assim, ali a milímetros da linha de fundo e um jogador que não pode pegar aquela bola com tanta qualidade. Então, ali faltou posicionamento do meio-campo, né? O meio-campo do São Paulo que vem, como eu falei, buscando um cruzamento. Na escalação inicial, o Rogério optou por colocar o Rodrigo Nestor mais avançado na função do Luciano para tentar ter uma saída de bola mais rápida para municiar os atacantes que eram o Wellington Rato, o Caleri e o David, né? Não funcionou muito bem, porque o São Paulo teve posse de bola, mas faltou criatividade no meio campo. A chance que o São Paulo teve com o próprio Nestor no início do jogo, ele não aproveitou, porque se ele faz 1-0 ali, muda toda a dinâmica do jogo. E se a gente pegar os jogos do ano passado, a diferença foi essa. O ano passado, o São Paulo ganhou o jogo na semifinal de 1-0, fazendo um gol no início do jogo, né? E se aproveitando da vantagem, porque daí o Corinthians fazer o gol no início, fazer o primeiro gol, bota por terra a estratégia do adversário de dar a bola pro São Paulo, porque o Corinthians perdendo o jogo, não faz sentido deixar o São Paulo com a bola, tem que sair mais, se expor mais e dar mais espaço, não foi o que aconteceu. Então, o Nestor poderia ter mudado o jogo, mas como eu falei, né, o C não existe no futebol, o que existe é a bola dentro do gol. Então o São Paulo teve a chance, não fez, faltou qualidade pro Nestor na finalização, o São Paulo depois não conseguiu criar nenhuma chance de muito perigo, porque o Corinthians estava bem postado, como eu falei, o ponto forte do Corinthians, né? O sistema defensivo com os 4 jogadores muito experientes e muito bem entrosados, né? Ali o Fagner, Fábio Santos, Gil e Balbuena já jogam juntos há algum tempo já e tem entrosamento e, né, conseguiram controlar os jogadores de ataque do São Paulo, que o meio-campo do São Paulo deixou a desejar. Quando o Rogério fez algumas mudanças ali, colocando o Luciano, bagunçou um pouquinho o sistema defensivo do Corinthians. Foi onde o São Paulo, no segundo tempo, na minha opinião, teve total domínio do jogo, criou oportunidades para empatar o jogo, não empatou por detalhes e, mais uma vez, o futebol, né, prega essas peças, porque o resultado mais justo para mim seria um empate pelo segundo tempo do São Paulo. O primeiro tempo foi péssimo, perdeu por 2-0, né? Se o Corinthians tivesse ido mais ao ataque, talvez poderia ter feito mais gols, porque o São Paulo estava mal organizado. No segundo tempo se organizou um pouco melhor, o Corinthians na estratégia de dar a bola para o São Paulo e jogar no contra-ataque. Chegou um momento ali que o Corinthians não passava do meio campo do São Paulo e as substituições foram boas, né? Ele colocou o Luan, colocou o Caio Paulista, né? Colocou jogadores que deram uma dinâmica diferente e os pontos fracos do São Paulo já acabaram decidindo o jogo. O Orejuela e o Wellington, para mim, jogadores que foram um destaque negativo no jogo, mas, né, esperamos que o São Paulo consiga dar a volta por cima aí. Daqui a pouco tem 2 jogos fora agora, né, contra Santo André e outro não lembro, e depois contra o Santos. Contra o Santos no Morumbi novamente. Os clássicos, principalmente no Morumbi, é importante o São Paulo confirmar, porque a primeira fase do Campeonato Paulista não vale muita coisa, mas é importante ficar ali no topo da tabela para ter vantagem na hora de decidir, que é quando vale, que é o mata-mata. Então, São Paulo deve se classificar. E o que eu espero mais, além de tudo, é que o São Paulo tire boas lições desse jogo, como o próprio Rogério falou, e perceba que quando jogar contra o Corinthians tem que anular o Renato Augusto, não pode deixar o Renato Augusto ter liberdade como ele teve de forma nenhuma.
né, num eventual próximo confronto contra o Corinthians. Eu acho que essa vai ser a maior lição, porque o ano passado o São Paulo foi superior ao Corinthians em todos os jogos, tanto no Morumbi quanto lá em Itaquera. Tanto que lá em Itaquera, o jogo que acabou 1-1, São Paulo, todo mundo fala que o São Paulo poderia ter ganho o jogo e quebrado o tabu lá. Ele nunca venceu o Corinthians em Itaquera. Né, então, quer dizer que no ano passado deu certo. No ano passado o São Paulo anulava o Renato Augusto, né, os jogadores importantes do Corinthians, tinha superioridade. Esse ano, devido ao desentrosamento da equipe, de algumas novas peças, no São Paulo, principalmente no meio campo ali, que o meio campo que ele optou com o Mendes e o Rodrigo Nestor e o Pablo Maia, que tem um entrosamento mais na dinâmica que o São Paulo deu nesse jogo especificamente, deixava a desejar. Então o São Paulo falhou, né? Não tinha, pra mim, caberia ao Pablo Maia fazer uma marcação mais individual ali no Renato Augusto. Acho que essa vai ser a lição que vai ficar pro próximo confronto, né? Hoje ele vai colocar um jogador mais próximo do Renato Augusto, né, no meio campo do São Paulo, para dar para bloquear essas possibilidades de criação de jogadas do Corinthians, né? E esperamos que até lá a defesa esteja melhor postada, né? O Arboleda e o Alan Franco melhor entrosados, e com a volta do Igor Vinícius melhore um pouco a lateral direita, e o São Paulo talvez consiga contratar um lateral esquerdo, que para mim é a posição absolutamente necessária, que o Wellington, né? Quem acompanha minhas análises e comentários sabe que eu não gosto de criticar jogador, porque eu sei que futebol é momento. Se o jogador é profissional e está jogando no São Paulo, alguma coisa boa ele tem. Mas o Wellington tem tido muita oportunidade e tem sido recorrente jogos fracos e jogos ruins do Wellington. É difícil achar um jogo que diga, nossa, o Wellington hoje foi destaque do jogo, foi um dos melhores jogadores. Então, mas negativamente ele tem sido destaque em vários jogos. Então, na minha opinião, infelizmente, sinto muito dizer isso, mas o Wellington não tem condições de ser nem reserva do São Paulo, né? Tem que ficar titular. Então, o São Paulo precisa ver isso aí. Se você curtiu essa análise aí, ficou um pouco mais longa do que eu imaginava, deixe seu like aí, comente, compartilhe, vamos que vamos, né? Porque a expectativa é que o São Paulo melhore e consiga dar uma resposta que o torcedor merece, porque se tem algum destaque, é o torcedor do São Paulo que mais uma vez comprou a ideia e lotou o estádio, e infelizmente o São Paulo mais uma vez frustrou o torcedor. Espero que não se repita mais durante essa temporada. Vamos que vamos, um grande abraço e até a próxima.